Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, sou professor de Química. É com muito prazer que eu te convido hoje para assistir a 14ª aula do primeiro bloco, o bloco das aulas de Química Geral e Inorgânica. Se você quiser conhecer mais sobre o nosso projeto, você vai acessar o site www.quimicadoamigo.com.br e lá você vai conferir a lista de todas as aulas dos 3 blocos, bloco 1 Química Geral e Inorgânica, bloco 2 Fisicoquímica e bloco 3 Química Orgânica. Além disso, lá no nosso site você encontra uma série de links interessantes, uma aba de orientação de estudos e o nosso diferencial, listas de exercícios que estão resumidas por bloco de aulas e por grupo de aulas. Então você faz o download da lista lá de um grupinho de aulas, tenta resolver na sua casa, na sequência a gente posta vídeos aqui no YouTube com as resoluções comentadas para que você possa aí fechar o circuito e aprender química de um jeito diferente. Tudo bem? Lembrando que esse nosso projeto ele é 100% gratuito, então você vai entrar lá e fazer o download à vontade no nosso site. Tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, porque hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as partículas fundamentais de um átomo. Então, até a aula passada, a gente trabalhou um pouquinho as 3 primeiras teorias atômicas, teoria de Dalton, teoria de Thomson e teoria de Rutherford. Na teoria atômica de Dalton, ele explica as leis ponderais da matéria, a lei de conservação das massas e lei das proporções definidas. Thomson explica o comportamento da natureza elétrica do material, né? Por que alguns materiais adquirem carga elétrica? O que é essa carga elétrica? Ele propõe que o átomo tenha uma subpartícula, o elétron. Já Rutherford, com seu experimento de espalhamento de partículas alfa, divide o átomo em 2 regiões distintas, uma região a qual ele deu o nome de núcleo e uma região a qual ele deu o nome de eletrosfera. Nessa região chamada núcleo, ele percebeu que tinha uma carga positiva, porém deveria ter mais partículas do que aquilo que ele estava conseguindo determinar no laboratório. Em 1932, Chadwick descobre qual é essa partícula que Rutherford não conseguiu determinar. Essa partícula são os nêutrons. Então o que acontece? Dentro do núcleo nós temos prótons, que são as partículas com carga positiva, e nós temos também nêutrons. Então olha lá que interessante, dentro do núcleo a gente tem prótons e nêutrons. E dentro da eletrosfera, na eletrosfera nós temos os elétrons girando lá ao redor da eletrosfera. Tudo bem? Então olha lá, ó. O átomo agora para a gente está dividido dessa forma. Então a gente tem basicamente 3 partículas fundamentais. Beleza? Lembrando que os nêutrons não foram descobertos por Rutherford. Ele só propõe que dentro do núcleo deveria existir alguma outra coisa. Quem descobre os nêutrons foi alguns anos depois Chadwick. Mas a gente já vai incluir no modelo aqui para a gente poder explicar um pouquinho melhor para vocês o que são essas partículas e qual é a importância delas aí nas notações que a gente vai usar para representar os átomos dos diversos elementos. Tudo bem? Então olha o nosso átomo aqui. Região núcleo, região eletrosfera. Olha só que interessante. Eu estou propondo aqui 2 tabelinhas, tá? Uma tabela a gente vai trabalhar com carga e massa real e uma tabela a gente vai trabalhar com carga e massa relativa. Só para que na próxima lousa você entenda o porquê da definição de número atômico. Tudo bem? Que a nossa ideia aqui é que você também entenda os porquês dos negócios. Beleza? Então vamos lá, como que a gente preenche essa tabelinha? Então a gente vai pegar aqui a região do átomo. A gente viu que temos 2 regiões. A gente tem uma região que a gente chama de núcleo. Dentro do núcleo, quais são as partículas que eu tenho? Dentro do núcleo, então, eu tenho próton e eu tenho nêutron. Então, olha lá, dentro do núcleo, nós temos próton e nêutron. Beleza? Aqui é a mesma coisa. Eu tenho a região chamada de núcleo, que eu tenho próton e tenho também nêutron dentro dessa região. Aqui eu tenho uma região chamada de eletrosfera. Eletrosfera. O que tem dentro da eletrosfera? Os elétrons. Aqui eu tenho uma região chamada de eletrosfera. Coube o nome inteiro aqui. Eletrosfera. O que tem dentro da eletrosfera são os elétrons. Pessoal, determinou-se, né, depois de um tempo, a carga e a massa dos elétrons, dos prótons, dos nêutrons, enfim. Esses valores são valores determinados, são valores aceitos aí mundialmente. Tudo bem? Então eu vou colocar aqui para vocês qual é a carga de um próton. A carga de um próton, e a gente vai colocar a carga em Coulomb, tudo bem? Então a carga vai ser colocada em Coulomb aqui, beleza? Vamos lá, qual é a carga de um próton? A carga de um próton é mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs.
mais porque ele é positivo. O nêutron, ele não tem carga. Então, olha lá, carga de um nêutron, ela é nula, tudo bem, nêutron não tem carga, e a carga de um elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Beleza? Tranquilo? Então essa é a carga de um próton, essa é a carga de um elétron. Agora vamos pensar em cargas relativas. O que é carga? O que é relativizar? Eu vou tirar essa unidade, eu vou basicamente dividir os números, achar uma relação entre esses números. Você concorda que os números são iguais? Então, relativamente, a carga de um próton e de um elétron, ela é a mesma. A única coisa que muda é o sinal. Então eu vou dizer que a carga de um próton é mais 1, a carga do nêutron é 0 e a carga de um elétron é menos 1. Agora eu estou relativizando isso aqui. Eu não preciso usar unidade. Tudo bem? Por isso que a gente fala que o próton é mais 1 e que o elétron é menos 1. Porque, na verdade, isso vem da ideia da carga real de cada um deles. Que elas são iguais, mudam apenas de sinal. Tudo bem? E agora com relação às massas. Pessoal, a massa de um próton... As massas são medidas em quilogramas, tudo bem? As massas em quilogramas é 1,67 vezes 10 a menos 27 quilogramas. Né? Então é uma massa, não dá para medir isso numa balança, gente. É lógico que isso aqui foi feito em equipamentos específicos para isso. Tudo bem? A massa de um nêutron, gente, é lógico, elas variam um pouquinho lá para a quarta casa decimal. Mas ela é aproximadamente... 1,67 vezes 10 a menos 27 quilogramas. Enquanto que a massa de um elétron é aproximadamente 9,1 vezes 10 a menos 31 quilogramas. Ai, professor, mas eu nunca ouvi falar nesses números. É lógico, né? Porque a gente no ensino médio, como que a gente trabalha? A gente trabalha com as massas relativas, mas elas não surgem do nada. Então não é do nada que a gente fala a massa de um próton e de um nêutron é igual. Isso não existe. Isso vem de um fundamento, né? Essas massas são medidas. E a gente percebe que as massas, tanto do próton como do nêutron, elas são relativamente iguais. Então a gente vai dar o mesmo número para elas, olha lá. Eu vou dizer que a massa do próton e do nêutron equivale a uma unidade. Só que você percebe que a massa de um elétron ela é muito menor que a massa de um próton. E como que a gente faz para determinar isso aí? É simples, né? É só você pegar esse número aqui e dividir por esse. Se você fizer isso, é lógico que aí vai ter um errinho, porque aqui esses números são medidos com 5, 6 casas decimais. Eu estou colocando só 2, mesmo por questão de espaço aqui, tá? Mas se você fizer essa conta, você vai chegar num valor muito próximo a este, que é o aceito, né? O valor aí arredondado. 1 sobre 1840. Se você fizer essa conta aqui, acho que vai dar 1835, tá? Mas o valor 1840, 1835, 1836, tanto faz. Não importa. É só para você ter uma noção de tamanho. Então, o que acontece? A gente está querendo dizer que a massa de um elétron, ela é 1800, aproximadamente 1840 vezes menor que a massa de um próton ou de um nêutron. É isso que querem dizer esses valores aqui, tudo bem? E eles não surgiram da nossa cabeça, eles vêm a partir desses valores que são as massas reais, medidas em quilogramas dessas partículas fundamentais. Tudo bem? Agora vamos pensar um pouquinho. Pensa um pouquinho. Se eu fosse medir a carga de um átomo, né, eu quero verificar qual é a carga desse átomo. Qual partícula que é mais importante? Se eu for determinar a massa de um átomo, qual partícula é mais importante? Dá uma pausa no vídeo, reflete um pouquinho sobre isso e agora nesse pedacinho aqui da lousa a gente vai explicar o porquê dessas cargas e massas relativas serem tão importantes na determinação das partículas fundamentais da matéria. Tudo bem? Aguarda um minutinho aí. Fala galera, voltamos aqui já com um pedacinho novo aqui da lousa, onde a gente vai refletir agora sobre aquela minha pergunta. Se eu quiser determinar a carga de um átomo, qual é a partícula importante? Ora, se eu vou determinar a carga de um átomo, eu tenho que levar em consideração as partículas que têm carga, né? Apenas os prótons e os elétrons. Então, na determinação da carga, quem que eu levo em consideração? Eu levo em consideração os prótons e os elétrons, né? Eu não levo em consideração o número de nêutrons. Concorda? Se o átomo tiver 10 nêutrons ou 20 nêutrons, vai fazer diferença nenhuma na carga dele? Por quê? Porque nêutron não tem carga. E agora se for determinar a massa, pensa um pouquinho. Olha quanto que é a massa de um próton, 1. A massa de um nêutron, 1. Agora olha a massa de um elétron, 1 dividido por 1840.
Então a massa de um elétron a gente considera ela desprezível. Muito cuidado com essa palavra. A massa de um elétron é desprezível e não nula, como a carga de um nêutron. O nêutron tem carga nula. Mas um elétron não tem massa nula, ele tem massa desprezível. Portanto, na determinação da massa de um átomo, eu levo em consideração o número de prótons e o número de nêutrons. Aqui, eu acho que já dá para você entender que tem uma partícula que é mais importante que as outras. Se a gente estivesse fazendo uma disputa, vocês concordam que o próton ganharia essa disputa? Porque o próton ele é importante para determinar carga e massa de elétrons. É por isso que a gente diz que o número atômico, ou seja, o número do átomo, é o número de prótons que esse átomo tem no núcleo. É o número de prótons que indica qual é a espécie química que eu estou trabalhando. E aí a gente redefine, na verdade, a ideia de elemento químico. Porque elemento químico para Dalton lá atrás eram átomos que apresentavam a mesma massa. Hoje, a gente define elemento químico como sendo um conjunto de átomos que apresentam o mesmo número de prótons. Não é mais definido em relação à massa, mas sim em relação à partícula mais importante. E por que próton? Porque próton ele aparece tanto na determinação da carga como na determinação da massa de um átomo. Então o número de prótons a gente diz que é o número atômico. E esse número atômico a gente simboliza pela letra Z. Z por causa de número em alemão. Tudo bem? Então a letra Z representa o número atômico, que é o número de prótons que um átomo tem dentro do núcleo. E o número de massa, pessoal, o número de massa não é massa atômica. Número de massa é uma grandeza que a gente determina da seguinte forma: o número de massa é a somatória do número de prótons mais o número de nêutrons. Então, olha lá, é a somatória de prótons e nêutrons. E o número de massa tem um símbolo para ele. O símbolo é A, né? Que é um coletivo de prótons e nêutrons, né? Esse símbolo é hadron, né? Um hadron é um coletivo de prótons e nêutrons. Então a gente pode dizer que o número de massa é igual ao número de prótons, que é o número atômico, mais o número de nêutrons. E aí a gente determina, né, qual é o número da massa do átomo, né? É a quantidade, só para você ver, é a quantidade de prótons e nêutrons que esse átomo tem no núcleo. E a partir daqui, a gente vai trabalhar agora com a representação de um átomo, e eu vou colocar aqui na lousa o símbolo dos principais elementos químicos, que você não precisa decorar, mas seria interessante que alguns deles você fosse se acostumando. E você vai entender onde fica o número atômico, onde fica o número de massa. Todas essas informações são muito importantes e a gente volta daqui a pouquinho com uma nova lousa. Fala galera, voltamos agora aqui já para mostrar para vocês como funciona a representação de um átomo. Então presta muita atenção. Isso aqui que está em laranja é o símbolo do átomo, né? Então o símbolo do átomo está colocado aqui em laranja, tudo bem? Como que eu represento o símbolo de um átomo? Lá no modelo de Dalton, Dalton fazia um desenho para representar os diversos elementos que ele já haviam sido descobertos, né? E ele inventou uma notação lá com desenhos. Essa notação com desenhos, ela é legal, ela é adequada quando você tem poucos átomos, né? Quando você tem poucos elementos, um desenho, tudo bem, é tranquilo para representar. Agora, quando eu tenho, por exemplo, hoje, eu já tenho descoberto 118 elementos químicos. Vou fazer 118 desenhos diferentes. Então, o que foi convencionado? Que a notação, ou seja, a simbologia de um átomo, seria a primeira letra do nome da descoberta, não o nome de origem dele. A primeira letra maiúscula e a segunda letra, se necessária, né? A segunda letra minúscula, tudo bem? E aí a gente tem aí o símbolo de diversos elementos químicos que a gente vai trabalhar ao longo do nosso curso, você vai se acostumar com isso. Mas a simbologia, ela tá aqui, sempre grandona em destaque. Olha o que eu coloquei aqui. Do lado esquerdo e acima, eu coloquei essa letrinha A. Essa letrinha A, ela significa o quê? O número de massa. O número de massa, portanto, ele é representado acima e à esquerda de um átomo. Tudo bem? Olha aqui no cantinho aqui, esquerdo e abaixo. É esse Z, né? Esse Z, o que ele é mesmo? Alguém lembra? Olha lá, o número atômico. Então, ó, o número atômico do átomo ele é representado à esquerda e abaixo. Tudo bem?
E aí a gente tem dois lugares aqui, mais duas posiçõezinhas, que a gente vai discutir nas próximas aulas. Aqui no lado direito e acima, a gente representa a carga de um átomo. Olha lá, a carga de um átomo é representada aqui. Então, você vai se acostumar a ver um número aqui, por exemplo, mais 1, 2 menos, 3 mais. Essa é a carga do átomo, tudo bem? E aqui a gente representa o índice do átomo. O que significa um índice de um átomo? Por exemplo, né, eu tenho aqui a fórmula da água, ó, H2O. O que significa isso? Significa que na molécula de água eu tenho 2 átomos de hidrogênio e eu tenho porque aqui não tem nada, né? Quando não tem nada a gente considera um átomo de oxigênio na estrutura da água. Isso a gente chama de índice e ele tem que vir ao lado direito e abaixo de um átomo. Tudo bem? Isso a gente vai também discutir um pouco mais para frente, tanto a carga quanto o índice de um átomo. E aqui para finalizar a aula, eu coloquei alguns exemplos, né, alguns átomos, né, alguns símbolos que a gente vai usar muito durante o nosso curso. Então aqui está o átomo de hidrogênio. Olha lá, ó, ele tem número de massa 1 e número de prótons 1. Olha, você percebeu que na representação não vai o número de nêutrons? Por uma razão bastante óbvia, né? Se você tem o número de massa e tem o número atômico, você não precisa representar o número de nêutrons, né? Porque você lembra da fórmula que a gente apresentou na outra lousa? A é igual a Z mais N. Ora, se eu tenho A e Z, eu posso calcular N. E aí os alunos têm uma dificuldade que é uma coisa muito simples. Como que eu calculo N? N é o número de massa menos o número de prótons. Então, se você pegar esse número aqui e subtrair desse aqui, você chega no número de nêutrons, por isso que não é necessário representar. E a gente vai calcular aqui o número de nêutrons de cada um desses átomos aqui. Olha só o hidrogênio, símbolo H, 1 próton e número de massa 1. Ou seja, a somatória de prótons e nêutrons dá 1. Quantos nêutrons ele tem? Se você fazer 1 menos 1, dá 0. Então ele tem 0 nêutrons. Olha o átomo de oxigênio, símbolo O, letra O. Tem 8 prótons e o número de massa é 16. Ora, 16 menos 8 é sinal que ele tem quantos nêutrons? 8 nêutrons. Olha o átomo de cloro aqui, ó. O átomo de cloro tem número atômico 17, número de massa 35. Se você fizer 35 menos 17, você vai ver que ele possui 18 nêutrons. Agora esse Na aqui é o sódio. Ué, professor, mas você não falou que tem que ter o símbolo do átomo? Sim. Em latim, sódio se escreve natrium. Por isso que o símbolo é Na. Beleza? Então olha lá, ó. 11 prótons, 23 massa. Quantos nêutrons ele tem? Ele tem 12 nêutrons, porque eu fiz 23 menos 11. Mesma coisa vale para o nitrogênio. A gente deve estar para perceber que o nitrogênio foi descoberto antes do sódio. Por isso que o nitrogênio ficou com a letra N e o nátrium, que foi descoberto depois, não podia ficar com a letra N. Isso ia dar uma dúvida, ia ficar igual, né? Não pode, então eles colocaram N com a letrinha A do lado. Tudo bem? Olha lá, quantos nêutrons aqui tem o nitrogênio? Ele tem 7 nêutrons. Olha o átomo de ferro aqui. O átomo de ferro tem 26 prótons e o número de massa de 56. Então o átomo de ferro ele possui 30 nêutrons. Olha o átomo de carbono, a gente vai fala muito dele aí no bloco 3, é praticamente só carbono. Ele tem 12 número de massa 12 e 6 prótons, então o número de nêutrons dele é 6. Olha o átomo de cálcio aqui, ó. Olha o átomo de cálcio, o número atômico é 20, o número de massa é 40, então ele tem 20 nêutrons. Agora, eu coloquei um negócio aqui para você ficar um pouco na dúvida. Olha aqui, eu coloquei um átomo de hidrogênio aqui. Aqui eu coloquei outro átomo de hidrogênio. Mas esses átomos de hidrogênio não são iguais? Lembra que Dalton disse que um átomo do mesmo elemento ele era igual em todas as características? Pois é, Dalton estava errado. Por quê? Porque existem átomos que são do mesmo elemento químico, ou seja, apresentam o mesmo número de prótons, mas não apresentam o mesmo número de nêutrons. E a gente vai ver na próxima aula o que são esses átomos aqui. A gente vai trabalhar justamente sobre as semelhanças atômicas. A gente vai dar um nome quando o número atômico é igual, quando o número de massa é igual, quando o número de nêutrons é igual. Tudo bem? A gente vai ver isso na próxima aula. Mas vamos calcular o número de nêutrons desses átomos aqui. Olha o número de nêutrons desse, ó. O número de nêutrons desse aqui é 1, né? Porque 2 menos 1 dá 1, né? Olha o número de nêutrons desse cloro aqui, ó. Ele também é um átomo de cloro, assim como esse, porque ele tem número atômico 17. Mas olha só, ele tem um número de massa 37, ou seja, ele é mais pesado do que esse cloro aqui. Então o número de nêutrons desse aqui é igual a 20.
Olha aqui esse átomo de carbono, ó, eu coloquei bem embaixo aqui, ó. O número atômico é o mesmo, ou seja, o Z é igual, o átomo é o mesmo, porém a massa deles é totalmente diferente. Então a gente pode dizer que ele tem 8 nêutrons. E por último, esse oxigênio aqui, esse oxigênio tem 9 nêutrons, né? Porque 17 menos 8 dá 9. Então aqui estão os símbolos, aí vai de alguns dos principais elementos que a gente vai trabalhar ao longo do curso, a gente vai colocando aqui, em cada aula a gente vai colocar, vai trabalhar alguns símbolos e você vai se acostumando com isso aqui. Tudo bem? Pessoal, essa aula então de partículas fundamentais e definição de elemento químico, que são átomos com o mesmo número atômico, termina por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Se você achou que esse vídeo foi interessante para você, então faça esse compartilhamento, você ajuda muito o canal a crescer, divulga bastante o canal. Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica, sugestão ou elogio, você pode deixar aqui nos comentários do YouTube ou você pode enviar um e-mail para dúvidas@quimicadoamigo ou contato@quimicadoamigo.com.br. Eu agradeço demais a sua participação e o que eu tenho a dizer a você é beijo, tchau!